cálculo de gotejamento, a gente tem um equipamento que faz o gotejamento com gotas, que é uma gota padrão, e um equipamento que faz gotejamento com gotas menores, chamadas microgotas. A gota padrão, ela também pode ser chamada de macrogota, mas a gente só vai falar aqui gota, tá bom? E agora vem o que é importante. Uma gota equivale a 3 microgotas, então se você olhar aí no equipamento, a gente tem aqui uma gota, e o volume dessa uma gota é equivalente ao dessas 3 microgotas juntas. Por isso que a gente coloca aqui na parte inferior, então, que uma gota equivale a 3 microgotas. Vamos reforçar isso aqui, ó. Uma gota equivale a 3 microgotas. E 1 ml, que é o volume líquido, tá? Ele vai a um volume de capacidade, ele equivale a 20 gotas ou 60 microgotas. Então, para a gente resolver os exercícios de gotejamento, o mais importante para a gente saber é que 1 ml equivale a 20 gotas ou 60 microgotas. Professor, tem que decorar isso aí? Tem que gravar isso aí? Tem que gravar. Essa é a única informação que a gente precisa ter na cabeça para poder realizar os cálculos de gotejamento. Porque o volume prescrito vai estar em ml e nós vamos calcular gotas. Então, a gente tem que ter essa equivalência aí na cabeça. O primeiro método é o método da regra de 3. Causa pânico no pessoal, o pessoal fica desesperado, porque não é uma fórmula para você completar os valores, tem que exigir um pouquinho mais, tem que pensar um pouquinho mais, mas como eu falei, é o método mais eficaz, porque você consegue resolver qualquer problema sem ter fórmula nenhuma na cabeça. Então vamos olhar agora com bastante calma aí um exemplo para a gente fazer um cálculo por regra de 3. Aí vocês vão ver como é, eu vou demonstrar aqui como é montado a estrutura do cálculo. E essa estrutura é igual para todos os problemas, não vai mudar não, tá? Então, ó, o nosso exemplo é o seguinte, a gente vai ter uma prescrição. Prescrição é o quê? Prescrição é o que o médico coloca para a gente poder fazer a administração do líquido no paciente, né? Do soro, da solução. Então, essa prescrição, ela foi definida como sendo um volume de 120 ml. Então, vai ser sempre assim, vai ter um volume qualquer, 500 ml, 1000 ml. Nesse exemplo aí, a gente vai adotar 120 ml. E na prescrição também é informado o tempo de infusão desse soro. Vamos adotar isso aí como um soro. Então, esse soro, a princípio, ó, na prescrição, ele teria um tempo de infusão de 1 hora. Então, o médico prescreveu 120 ml para ser infundido durante 1 hora. Tá? A gente vai ter lá aquela bolsinha do soro e a gente vai fazer a administração desse volume nesse tempo. O problema é o seguinte, que a gente tem que fazer o cálculo desse volume total nesse tempo, a gente tem que fazer um cálculo de gotejamento. Eu tenho que saber quantas gotas precisam cair por minuto no aparelho, no equipamento, para que eu possa administrar esse volume total aí nesse tempo total. Tá? Então, a gente tem a prescrição e tem também o gotejamento. Nesse exemplo aí, eu estou colocando gotas por minuto, mas pode ter um problema que seja de microgotas, tá bom? Bom, então vamos lá. O gotejamento é em gotas por minuto. Então, significa que eu vou ter um volume em gotas e um tempo em minuto. É o gotejamento, gotas por minuto, tá? Aí eu já tenho a minha regra de 3 montada, né? Numa coluna eu tenho o volume, na outra coluna eu tenho o tempo. Se tivesse tudo legal aí, né? Eu vou explicar por que não tá, mas se tivesse, bastaria eu fazer a multiplicação. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Tá? Por que eu não posso fazer uma multiplicação direta? Porque as unidades têm que ser as mesmas. Tá? Eu não posso ter unidades diferentes aí em cada coluna. O meu volume, eu tenho aqui um volume indicando aqui ml e tenho volume em gotas. Isso é incompatível, né? Eu tenho que transformar todo mundo para gotas.
E aqui, ó, eu tenho o meu tempo em hora e o meu tempo em minuto. Também não posso trabalhar com hora e minuto no mesmo cálculo. Eu tenho que transformar, então, a hora para minuto. Tá? Então, dando prosseguimento aí, o que a gente teria que fazer? Converter as unidades da prescrição. Porque eu não vou converter a unidade do gotejamento, porque o gotejamento é o que eu quero. Eu tenho que converter quem não está de acordo com o gotejamento. Quem não está de acordo, a prescrição. O médico prescreveu 120 ml em 1 hora. E eu tenho que fazer um cálculo em gotas por minuto. Né? Então, o que eu tenho que fazer aí nessa conversão? Eu tenho que converter 120 ml para gotas e tenho que converter 1 hora para minutos. Depois que eu fizer essas duas conversões aí, eu ajustar esses valores aí, tranquilo, a regra de 3 está montada. Tá? Eu só vou substituir aí os 120 ml por um número de gotas e vou substituir esse 1 hora por um número de minutos. Eu já até sei que é 60 minutos. Bom, então, como é que a gente vai fazer essa conversão? Qual seria o cálculo? A minha prescrição, então, para mim montar a regra de 3, seria aquilo que eu falei que a gente não pode esquecer. Lembra que eu falei que 1 ml tem 20 gotas. Vou colocar GTS aqui, gotas. Então, 120 ml vão ter X gotas. Faço a multiplicação cruzada aqui, ó. 1 vezes x é igual a 20 vezes 120. Essa aí é um cálculo que eu teria que fazer para ajustar. Então, 1 vezes x, 20 vezes 120. 20 vezes 120, você pode fazer na sua calculadora, vai dar aqui, ó, 2 vezes 12, 24, mais 2 zeros, 2.400. 2.400 gotas. Então, esse seria o valor em gotas. 2.400. 2.400 gotas são os 120 ml aí que o médico prescreveu. Então, no lugar de 120 ml, eu vou colocar 2.400 gotas, através desse cálculo que eu fiz aí. E o tempo? O tempo é 1 hora. 1 hora são quantos minutos? Posso fazer por regra de 3, mas isso aí é tão simples que eu faço de cabeça. 1 hora, 60 minutos. Pronto, agora é só repetir aquela parte de baixo que já estava lá do problema, que é o gotejamento em gotas por minuto. Então, eu vou fazer aqui o gotejamento, X gotas, que é o valor que eu quero saber, em 1 minuto. Sempre vai ser isso aqui, tá, pessoal? Sempre vai ser X gotas, porque eu estou calculando o número de gotas, então eu vou chamar de X aí para mim saber o valor dele. E o tempo vai ser sempre em 1 minuto, porque a gota é por minuto, ou seja, é por 1 minuto, tá? Então, a gente ó, teria isso aqui, ó. Esse cara é aqui, 1 minuto, esse número de gotas é isso aqui, X gotas. Gotas por minuto. Se fosse microgotas, X microgotas por minuto. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a regra de 3, a multiplicação cruzada. Tá pronto aí, ó. Então, o problema falou 120 ml 1 hora, que é o mesmo que 2.400 gotas em 60 minutos. Vamos fazer a regra de 3. X vezes 60 é igual a quanto? 2.400 vezes 1. Então, a montagem do cálculo agora é muito simples. 60 vezes x, ou x vezes 60, é igual a 2.400 vezes 1. Quanto vai dar isso? Vai dar x é igual a 2.400 sobre 60. Eu vou dividir esse valor, 2.400 dividido por 60, eu vou encontrar um resultado final de 40 gotas por minuto. Então, um problema de regra de 3, estruturado assim, ele é extremamente simples de resolver. Você vai pegar a prescrição e converter para gotas por minuto, que é o que o problema pediu para você calcular. E vai montar essa regra de 3 aqui, gotas de um lado, minutos de outro, multiplica cruzado e vai ter o valor em gotas por minuto. Você vai colocar lá o seu relógio para contar 1 minuto, você vai ajustar aquele equipamento, o equipo, manualmente, vai contar o número de gotas que cai em 1 minuto. Se caiu, por exemplo, 60 gotas em 1 minuto, você vai fechar mais um pouquinho, tá? E vai contar novamente 1 minuto.
naquele 1 minuto caiu 35 gotas, então tá quase. Você vai abrir um pouquinho só até dar os 40, entendeu? Quando você estiver fazendo, você não vai esperar 1 minuto. Por exemplo, aqui é 40 gotas por minuto. Ou seja, em 30 segundos é metade, 20 gotas. Vai esperar só 30 segundos e conta 20 gotas. Ou você pode fazer metade de 30 segundos. 15 segundos é metade de 20, vai dar 10 gotas em 15 segundos. O pessoal que trabalha fazendo o gotejamento, ele já vê 40 gotas, ele já sabe até mais ou menos quantas gotas por segundo vai estar caindo ali, já vai, nem vai ficar esperando o relógio, não. Agora, eu vou passar o cálculo por fórmula. Alegria de todo mundo agora fica respirando aliviado, porque tem uma fórmula para aplicar para resolver o mesmo problema. Só que, como eu falei, nós temos 4 fórmulas, tá bom? Então, as fórmulas são essas aí que vocês estão vendo na tela. Tem aqui, ó, uma fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas e a 4ª fórmula aqui. Como que eu vou escolher a fórmula que eu vou usar dessas 4 aí? Depende da prescrição. Se a prescrição for em horas, eu elimino as fórmulas que são de prescrição em minutos. Tá? Então, ó, essas aqui eu eliminaria. Se ele pediu para calcular gotas, eu elimino a fórmula de microgota, a de baixo aqui, ó, MGTS. Então, eu elimino essa. E qual fórmula que ficou para mim utilizar aí? Ficou essa fórmula aqui. Gotas por minuto é volume dividido por tempo vezes 3. O V é volume e o T é tempo. Então, vamos aplicar a fórmula, né, no mesmo exercício que a gente acabou de ver aí o exemplo. Então, o exemplo é a mesma coisa. A prescrição, 120 ml e o tempo, 1 hora. Mesma coisa, 120 ml em 1 hora. E o gotejamento que ele quer? Ele quer em gotas por minuto. Então, quando eu uso a fórmula ela já vem pronta. Eu não preciso mais fazer conversão nenhuma. Basta que eu pegue o 120, coloque na fórmula, eu pegue o 1 e coloque na fórmula. Tá? Eu não tenho que converter o 120 ml para gotas e nem o tempo de hora para minutos. Eu vou manter do jeito que veio escrito. Por isso que é mais fácil, tá? Então, vamos lá, ó. Como é que seria esse cálculo aí? Eu tenho que escolher primeiro qual é a fórmula. Qual é a fórmula que eu vou pegar dessas 4 fórmulas aí? Então, vamos olhar a prescrição aqui, ó. A prescrição, o tempo foi feito em horas, ó, 1 hora. Se a prescrição foi feita em horas, eu não vou pegar a coluna de prescrição em minutos aqui, ó. Essas fórmulas não servem para mim. Essas fórmulas seriam utilizadas, por exemplo, se a prescrição fosse em 60 minutos. Beleza, eu utilizaria ela. Como em horas, eu vou utilizar as da esquerda aqui. Agora, dentre as fórmulas da esquerda, eu tenho a fórmula em gotas e em microgotas. O meu gotejamento aí, ele está sendo pedido em quê? Gotas, ó, gotas por minuto. Então, eu elimino a fórmula de baixo. Eu não vou usar a fórmula de microgotas. Logo, a fórmula que eu vou aplicar nesse problema é a fórmula gotas por minuto é igual ao volume sobre tempo vezes 3. É uma fórmula pronta, já ajustada para essas unidades aí. Bom, vamos aplicar então essa fórmula. Gotas por minuto é igual a volume sobre tempo vezes 3. Se você pegar então o volume, ele vale 120. E o tempo vale 1, que é 1 hora. Então, eu vou trocar aqui o V por 120 e vou trocar o T por 1. Então, reescrevendo essa fórmula, eu vou ter gotas por minuto vai ser igual a 120 dividido por 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3, então vai ser 120 dividido por 3. De cabeça, 40, né? Então, a resposta final, gotas por minuto, é um valor de 40, ou seja, 40 gotas por minuto. O cálculo é mais simples, em compensação, a gente teve que escolher entre 4 fórmulas aí, a fórmula certa para aplicar nesse problema. Se vocês quiserem resolver todas as questões através de fórmula, não tem problema. Isso é uma decisão pessoal de vocês. Durante a prova, quer usar as fórmulas para resolver as questões, durante os testes nossos lá, as atividades avaliativas, quer usar a fórmula, não tem problema algum, pode usar a fórmula, tá? Só que no futuro, se você for fazer uma prova de concurso público, essa questão vai cair e você vai ter que ter essas fórmulas na cabeça aí, tá? Eu considero mais difícil isso.
Eu prefiro fazer raciocinando por regra de 3. Tá? Mas aí sou eu, não tem problema se vocês fizerem diferente, não.